Isso, doutores da lei, da Torá. Ai de vós, doutores da Torá. Tirastes a chave da ciência, eles não deixam, eles tiram. De ver que quem é os nossos perseguidores? Não são os que leem a Torá, Bruno? E se dizem doutores da Torá? Sim. Eles tirastes a chave da ciência, gente. Paulo diz isso, a mesma coisa, Bruno, só que em outras palavras. Eles não entram e não deixam quem quer entrar também. No reino do Pai. Sim, porque eles são doutores da Torá. A Torá faz com que tire o reino de Deus de vocês. É os doutores da Torá. Qualquer um que fala, eu sou doutor do Velho Testamento, eles não entram no reino dos céus e eles tiram quem estava quase entrando também. Entendeu? Aí de vós, doutores da Torá. Aí, ó. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um novo convertido. E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. É simples de entender, não tem mistério. O problema são os mestres da lei ou a lei? Porque eles vão fazer um convertido para quê? Um mestre da Torá vai fazer convertido para onde? Para a Torá. Não é difícil. O problema não são os mestres da lei ou os fariseus. O problema é a lei. Porque eles vão levar a lei para fazer um convertido. Só que quando o cara se converte, para quê? Vai se converter ao fariseu? Vai se converter ao mestre da lei? Não, vai se converter à lei. Eles tornam eles 2 vezes mais filhos do inferno do que eles próprios. Por causa do mestre da lei, do fariseu? Não, é por causa da lei. É isso que Jesus está falando. Entendeu? Porque o problema não é o mestre da lei. Paulo era mestre da lei? É. O problema é Paulo? Não, é a lei, porque Paulo se converteu e parou de seguir o quê? A lei. Se o problema fosse o mestre da lei e o fariseu, quando Paulo se convertesse, ele ia continuar sendo filho do inferno. O problema, então, não é o mestre da lei. O problema é a lei. Paulo fala, fui fariseu. Fui zeloso da Torá. E tudo que eu tinha, tenho por perda por Cristo. Precisa ter quanto de QI para entender isso? O problema não é o mestre da Torá, é a própria Torá. Porque Paulo era mestre da Torá. E depois se converteu e deixou o quê? O que Paulo, quando se converteu, ele deixa? A Torá. É difícil entender isso, será? Para o QI de ameba? Infelizmente, como esse pessoal aí, eles estão desprovidos de inteligência, né, de raciocínio lógico, para eles é difícil, porque o mundo inteiro, a maçonaria, através dos cursos de teologia, dos vendedores de cursos, dos teólogos, todas essas porcarias aí, ensinam totalmente errado. Por que ensinam, Ed? Porque está na própria lei. Para os mestres da Torá foram ocultado, Bruno. Foi ocultado o Altíssimo. Então, se os mestres da Torá foram ocultado o Altíssimo, significa que o Altíssimo nunca utilizou os mestres da Torá. Para os mestres, Pai. Olha o que o Messias fala, Pai. Como é que chama? Como é que ele fala, Bruno? Você está lembrado, recordando? Graças te dou, né? Graças te dou, porque revelastes aos pequeninos, igual eu, Bruno, que nunca fizemos cursos de teologia, nada, e ocultastes dos mestres da Torá e revelastes aos pequeninos. Então, o Pai não está na Torá, como a gente leu aqui para vocês em João 16. O Pai não está, só que o demônio de Israel ergueu pastores, entendeu? Olha aí, Mateus, olha aí, ó. Naquele tempo, respondendo o Messias, disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos. Se o Bruno trazer nas originais, depois vão pedir para o Bruno trazer,
mestres da Torá, então é ocultado deles as coisas que o Messias está falando, essas coisas, o que ele falou antes, tá? E revelasses aos pequeninos, sim, ó Pai, porque assim te aprove. O Pai escolheu assim. O Pai não está na Torá. Mandou R$20. Boa noite a todos os irmãos. Vamos passar a mensagem do puro evangelho pregado por nossos irmãos Bruno e Ed. Valeu, Adriano. Obrigado aí, querido. Tamo junto. Vamos lá. Isso aqui dá um entendimento perfeito. Aqui, ó. Eu vou botar um do lado do outro. Vou botar um do lado do outro aqui. Ó. Mateus 23 e Filipenses 3. É importante isso aqui. Ó. Veja bem. O mestre está dizendo: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um novo convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. O problema é o mestre da lei, o fariseu, ou é a lei? Porque quando o mestre da lei percorre terra e mar e consegue um novo convertido, ele está convertendo para quê? Para a lei. E aí o transforma ele 2 vezes filho do inferno mais do que eles. Se o problema fosse o mestre da lei e o fariseu, Paulo não teria salvação. Se o problema não fosse a lei, Paulo não teria salvação, porque Paulo teve salvação, mesmo sendo mestre da lei. Olha aqui, ó. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Fui passado. Então, o problema é ser fariseu? Não. O problema é estar na lei. Ó, segundo o zelo de quê? Da lei. Perseguidor da igreja as pessoas, né? Que serviam ao mestre. Segundo a justiça que há na Torá, eu era irrepreensível. É o que ele está dizendo. Mas o que para mim era ganho, o que era ganho para ele? Era a Torá, porque quando ele estava na Torá, ele tinha tudo. Jeová não oferece as coisas desse mundo? Ele tinha tudo. Mas para mim, o que era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, de estar na lei, de ser zeloso da lei, de ser irrepreensível na Torá. E a considero, o que ele considera a Torá? Como escória, para que possa ganhar a Cristo. Escória é bosta, cocô. Para ganhar a Cristo, ele teve que considerar a lei, a Torá, bosta. Então, se o problema fosse aqui o mestre da lei e o fariseu, e não a lei, não teria salvação para Paulo. Porque Paulo, quando estava na lei, é que ele era filho do inferno. Quando Paulo era da lei, que ele era filho do inferno. Quando ele deixa a lei e se converte a Cristo, pronto. Aí ele está salvo. Então, o problema não é o mestre da lei ou o fariseu, é a lei. Está bem claro. Pode falar, Ed. Bruno, perfeitamente, porque Paulo foi salvo. Exatamente o que você está falando, faz todo o sentido, entendeu? É só a gente olhar e analisar, né? Se o problema fosse os fariseus, Paulo, porque vocês não entram no reino dos céus, a palavra do nosso mestre é bem clara, vocês não entram no reino dos céus, não é os fariseus, é a Torá. Paulo era fariseu e entrou no reino dos céus. Exatamente. Exatamente isso. Paulo era fariseu e entrou no reino dos céus. Então não é os fariseus que é o problema. O problema é o que os fariseus ensinam. Estão entendendo, gente? Tá? Exatamente. É isso que vocês têm que entender. Mais claro do que isso não existe, né, cara? Rapaz, eu acho que se alguém não pegou, não pega nunca mais, né? Fala que essa exegese aqui foi brava agora. Fala aí, galera. Oh. Foi brava, não foi? Essa aqui, se não pegar, tem que ir de quê, galera? Fala sério.
Aí o Glende, a Judia é um irmão que me ajudou a despertar. Valeu, Glende. Obrigado, queridão, pelo apoio de sempre. Tamo junto. Poxa, tem que ter quanto de QI depois dessa se o cara não entender de uma vez por todas? Exatamente, Paulo era fariseu, Paulo era mestre da Torá. E ele foi salvo. O problema não é os mestres, o problema é a própria desgraça. A Torá que é a desgraça do mundo. Fala, rapaziada, eu sou Jeová e estou plantando meu povo na terra que eles merecem e nunca mais serão tirados dela. Uhul! Fala, rapaziada, eu sou o filho do Altíssimo e agora estou tirando o povo de Jeová da terra que ele prometeu, porque toda planta que meu pai não plantou será arrancada.